Toda a história ela é muito, ela precisa de muita elasticidade mental para você ver que isso não é algo literal, porque ele poderia escolher outros caminhos, né? Não tinha que necessariamente, numa vastidão daquela, passar exatamente pelo seu irmão. Então nós vemos aqui que ele estava indo contra Esaú, que era o seu irmão, e o Esaú ali o abraçou, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E eles choraram. Isso está no texto traduzido. A tradução é muito boa porque ajuda as pessoas que não nasceram em Israel a entender a história, mas de certa forma, se não houvesse a tradução, as pessoas estariam lendo em hebraico, teriam aprendido o hebraico, mas não era vontade do Eterno que fosse assim, mas sim da forma que o é. Então a gente deve fazer um retorno, esse é o esforço. Reconstruir a Torá, reconstruir o idioma hebraico, e quem sabe daqui a alguns anos a gente poder oferecer para os nossos netos uma escola já trazendo a ideia do Zohar e não somente o que hoje é ensinado, não é? Felizmente as pessoas que botam seus filhos dentro das escolas e até mesmo os professores, muitas vezes que são judeus, são obrigados, por causa do sistema imposto, a falar sobre Natal, falar sobre Páscoa com coelhinho e etc. E por mais inocente que tudo isso pareça, tudo isso são fragmentos de religiões passadas que são inseridas ali inconscientemente na criança, e o resultado que nós temos é esse, né? Uma total desconexão com a Torá, a sociedade totalmente corrompida, porque essas forças que a Torá fala que não é para se mexer, elas acabam então introduzindo na criança algo que lá na frente vai fazer um diferencial, porque não é Torá. Então aqui a palavra tsevarô, nós temos aqui a palavra tsevarô, com gematria 97, 297, 303. Essa gematria 303 daria um Shin e um Gimel, se a gente transformasse isso em números. Então, só me ajeitar um pouquinho aqui melhor para a gente continuar. Então aqui, né, nessa palavra tsevarô, pescoço é usada aqui em vez da palavra mais usual. A palavra certa tinha que ser tsevarav. Embora haja pontos em cima das letras, se vocês observarem aqui, ó, essas letras na Torá elas vão ter pontos em cima delas. E aí aqui já não é a palavra tsevarô, mas vaiskerur. Mas existem esses segredos dentro da Torá, vejam, vários pontinhos, o que não é usual. Nós aprendemos em outras aulas, né, eu já adiantei para vocês um pouco o que falaremos na frente. Nível de Nefesh, os pontos embaixo da letra Nefesh, que é o nosso mundo. Pontos, olha, no meio da letra, nível de Rua, que são as 6 sefirotes, e os pontos acima são nível de Neshama. Então aqui a gente sabe que dentro dessa primeira palavra aqui, ó, está falando de nível de Nefesh e nível de Rua. E a próxima palavra subiu de uma forma muito grande para um nível onde engloba
toda a árvore sefirótica. Então veja, é muito importante a gente saber essas coisas para que a gente possa ter uma análise maior ao lermos a Torá. Então a palavra tsevaru, pescoço, é usada aqui em vez da palavra tsezarav, embora haja pontos nas letras da palavra vaishoquerro, né? Vaishoquerro, e ele o beijou. O Rabi Isaac disse: muitos são os métodos pelos quais as escrituras transformam alusões recônditas. Vamos dar uma olhada aqui. Muitas vezes a gente sabe o que é palavras alusões, um apontamento para alguma coisa, mas vamos ver aqui a palavra recônditas. Vamos pesquisar aqui no Google. Hoje o Google, é lógico que você tem vários tipos de dicionários e muitos dicionários não têm boa qualidade. Então é bom, né, você sempre pesquisar em vários dicionários. Mas aqui você consegue ter uma boa ideia. Ó, o que é recôndito? Profundo, que é de dentro, né, dentro do âmago, oculto ou até mesmo ignorado. Tá vendo? Então, olha o que o Zohar está falando aqui, ó, que essas alusões, as escrituras transmitem alusões recônditas, que são ocultas, né? São lá do âmago, são segredos e que também são muitas vezes ignoradas, porque a maioria das pessoas ignora. Embora com um propósito comum, está escrito: mas os ímpios são como o mar agitado, porque não pode descansar as suas águas, lançam lama e imundice. Isso é Isaías lá no 57:20. Este versículo pode ser aplicado a Esaú. Tá vendo? Nós já sabemos que Esaú não é um ser humano, mas é um sistema espiritual onde um homem está ligado, e o Yaakov é um sistema espiritual onde outros homens estão ligados, mas de certa forma os dois estão dentro do homem, ou para ser mais exato, Esaú é o corpo e Jacó é a alma. Por isso essa guerra intensa entre eles dois, cujas ações foram todas mais, ó, Esaú, o corpo, todas as ações foram todas más e pecaminosas, né? Todas as ações. A gente vai aprender que até mesmo quando a gente reza, no mais profundo da reza, mesmo assim a gente alimenta o Satã, e a gente vai aprender a fazer a reza mais especial daqui a um tempo, de uma forma que você vai poder entender isso mais profundamente. Sua abordagem a Jacó nesta ocasião foi falsa. Veja, na hora que ele abraçou e beijou foi falsa, como mostra os sinais mencionados acima do pescoço. Aqui é uma alusão a Jerusalém, veja, uma alusão a Jerusalém, tá vendo? Essa Jerusalém aqui, olha, vamos perceber no texto do Zohar, que é efetivamente o pescoço do universo. Olha só, aqui nós temos a construção de que nós estamos na árvore sefirótica, nível de Nefesh, nível de Rua e Neshama. Do tronco para a cabeça, nós temos uma linguagem chamada pescoço. Então, o que está falando aqui é algo muito, muito bonito e que se deve ser muito bem entendido, né? Por quê? Porque exatamente aqui nós estamos falando de toda a questão da humanidade, todos os seres humanos, e estamos falando também da árvore sefirótica. Por isso que você não pode entender a Torá se você não conhecer o sistema de sefirotes. Você nunca vai conseguir, nenhum de nós vai entender a história da Torá se não for por esse sistema de sefirotes. Muito bem. Então nós temos aqui, ó, a árvore sefirótica, vamos montar aqui. É muito importante você aprender, porque sem ela, como eu disse para você, você não vai saber o que é a Torá nunca. Você vai viajar 1 milhão de anos estudando a Torá em textos literais. Bem, a gente está aqui fazendo a nossa árvore sefirótica. Hoje é fácil, antigamente, na verdade, a gente começa fazendo ela no papel, porque
Você, ao desenhá-la, você acaba mentalizando toda a árvore sefirótica e você pode entender isso. Então veja, o Satã ele está ligado ao anjo negativo. Né? O anjo negativo ele faz bem o seu papel, né? Aqui todo mundo já conhece esse anjo porque todo mundo já deve ter levado umas pancadinhas, não já? Então é um anjo que faz o papel dele muito bem. A gente vê lá no livro de Jó, o Eterno perguntando a ele, onde você estava? Ele, olha, eu estava fazendo meu trabalho, eu estava andando e rodeando a terra. Aí ele falou, mas você não viu o Jó não? Aí ele falou, vi o Jó. Ele viu como é que ele é um homem íntegro e o Eterno estava brincando, porque Jó representa o ego, né? Ele é o ego, nosso ego, aquele ego que acha que nós somos super tzadikim, ou super tzadikim, não é? Que a gente não precisa mais fazer nada, que já está tudo pronto. Quando a gente bota aquela roupa toda orgulhosa, não é? E aí se veste de uma religião, isso tudo é o Jó. Então veja, quando a gente está discutindo a discussão ali sobre o pescoço, sobre essas questões, elas são, na verdade, a construção da árvore sefirótica que está em Malhut. Essa árvore sefirótica de Malhut ela é totalmente apagada. Por quê? A questão de ser apagada é porque ela é feminina. Nosso mundo ele é feminino. Ele recebe tudo dos outros planetas, não é? Tudo, a luz do Sol, as energias divinas, que muitas vezes as pessoas não sentem, estão desligadas de Hashem, e aí tá. Então aqui a gente tem nossa árvore sefirótica do nosso mundo. Tá vendo? Olha, tá aqui, ó. E aqui todas as sefirotes são pretas. Não tem luz, elas têm que receber luz, a luz de doação. Dessas sefirotes estão apagadas e elas estão aqui dentro dessa sefirote, que é Malhut. Muito bem. Se eu tenho uma árvore que está aqui dentro, essa árvore não é a mesma, mas é similar a essa aqui, porque as energias, a densidade divina, se assim a gente pode falar, é menor. Dentro desse aspecto, eu tenho duas árvores aqui. Essas duas árvores, elas são o que vai transformar um local em Israel e o outro lado em Egito. Por isso, todas aquelas pessoas que atravessaram o mar ali, né, aquela metáfora do mar de juncos, na verdade eram, tá vendo? Aqui ela tá branca, né? E aqui ela pode estar vermelha. Vamos colocar uma cor aqui porque vermelho é o julgamento. Então, elas atravessaram, na verdade eram as próprias pessoas. Os egípcios eram o ego que estava naqueles ditos israelitas. Não houveram morte nenhuma, Deus não apagou nenhuma, não matou ninguém para salvar outras pessoas. Deus não tem isso. Deus, Hashem, a gente não chega nem um nível pequeno, não dá nem para explicar, não é? Ao tanto de bondade e amor que o Eterno é. E a gente percebe que para chegar ao Eterno, a gente tem que passar pelo Exave, porque o Eterno ele criou uma pré-seleção para que as pessoas que tivessem um ego muito grande não pudessem alcançá-lo. Então as pessoas que têm um ego muito grande, o desejo de recepção muito grande, vai ter que lutar contra o Exave. E aí o que acontece dentro dessa situação? Uma pessoa ela tem que passar por questões muito sérias e tem que chegar exatamente, não é, dentro dessa metáfora que a Torá está falando da construção para ultrapassar essa barreira aqui, essa barreira. Por isso que a letra Tav é a letra que cria a Lua. Então nós temos aqui a letra Tav e essa letra Tav ela vai ser a barreira que ninguém, não adianta. Vocês podem falar, Moré,
eu conheci um guru, eu conheci uma pessoa muito santa. Se essa pessoa tiver em recepção, ela não está com o Eterno, ela está com o Satã, com 100% de certeza, porque isso está disposto na própria Torá. Veja, aqui nós temos essa letra, o valor dela é 400, é a última letra da Torá. Quer dizer, a Torá, ela chega para nós de forma inversa, ela começa lá em cima no Aleph e a última letra é Tav, que tem valor 400. Por isso que na metáfora da Torá a gente vai ver que o Abraham compra a cova de Marpelá, que não é uma cova desse mundo, mas a passagem de almas, não é, de um mundo, do mundo físico para o mundo espiritual, por 400 ciclos de prata. 400 também seria os anos que Israel ficaria cativo no Egito, que é metafórico. Sobre o aspecto da lua, sobre o aspecto do Masal, a pessoa fica presa nesse mundo embaixo desse número 400. E 400 foi a quantidade de homens que o Esav veio atacar e abraçar o Jacó. Como aqui a gente também tem um pescoço, né? A gente lembra das aulas, Gálgata, Enai, não é? E assim a gente vai descer nos mundos espirituais e há uma metáfora aqui, não é? Sobre o corpo, não é? Sobre o nosso corpo. Então, é construído dentro da própria árvore sefirótica essa anatomia baseada no corpo que tem uma alma dentro. Essa anatomia que tem uma alma dentro é onde nós percebemos a Shem. Nós podemos estar no Polo Norte e podemos estar percebendo a Shem em qualquer lugar. E podemos estar em Israel e não estar percebendo a Shem. O lugar em si não significa nada se você não tem uma mente. E a gente viu já, e a gente vai ver mais profundamente alguns aspectos, né, sobre isso. Então, você é o templo, a sua mente é o templo, é você que sente, não é o lugar. Tanto é que Deus fala para Davi, Davi, você quer me construir um templo? Eu não moro em casas feitas de pedra e de barro, porque ali não existe um sistema lógico para me perceber. Agora, dentro de templos, a gente vê a Torá falar que algumas almas ficariam presas em madeiras e até mesmo em pedras. A gente vê isso no livro de Reencarnação, onde um rabino cita essa passagem, que as paredes gritariam, né, e as pedras, e aí a gente já tem uma aula no nosso canal sobre casas com energia ruim. Então veja, isso tudo é muito sério. E eu não falo isso somente pelo que está escrito, eu já tive experiências muito sérias com essas coisas. Então, veja só, voltando aqui. Então a construção aqui desse pescoço, desse beijo, está ligada ao primeiro nível, também aqui, ó, em Malhut eu tenho o primeiro nível de Nefesh, tenho o primeiro nível, tenho o segundo nível de Rua, e assim sucessivamente. Então o Jacó, na metáfora da história, ele está falando dessa configuração da árvore sefirótica. Não é algo real que realmente aconteceu literalmente, não é. E como a gente sabe disso? Quando a gente vai lendo a Torá mais para frente, a gente vai vendo sobre os 600 carros do faraó. Tá vendo aqui, ó, 600 carros do faraó. Cada sefirote tem uma árvore sefirótica, né? Então a gente tem 600, e dentro desse sistema aqui, dentro do nosso mundo, deve-se observar que a gente está falando de situações dentro do nosso mundo, porque o Esav, ele é o ego. E se ele é o filho do ego, é aquele servo do ego, o servo do Satã, então ele está num sistema aqui de baixo, está no sistema de recepção. E aí, como o eterno é só doação, essa pessoa ela não pode de forma nenhuma se ligar à árvore aqui de cima. Existe uma barreira. Por isso que o Esav veio com os 400 homens. Não é que ele veio, é que o Jacó, ou toda alma que quer fazer esse caminho para a Torá, ela vai passar por esse aspecto. Então veja,
Aqui é efetivamente o pescoço do universo. E a forma singular de Tsevarô é usada em vez da forma dual, regular Tsevarave, como uma indicação de que a semente de Esaú um dia cairia e destruiria um dos dois templos. Tá? Lá no nosso canal também tem falando dos dois templos, que não é nada daquilo que está em Israel. Dá uma olhada lá que vocês vão entender profundamente que são os dois templos. Então, os pontos sobre a palavra Vaishokeru, o beijou, indica que ele o beijou com relutância. O versículo, mas os beijos de um inimigo são inoportunos. Isso é o Provérbios 27,6. Nossos professores aplicaram-no a Balaão, que, embora tenha abençoado Israel, o fez contra a sua vontade, mas Esaú oferece outro exemplo. A gente sabe que tem uma reza de manhã feita na Torá e que essa é no Sidur, e que essa reza ela é tirada da Torá porque foi a bênção que Esaú ele fez, Esaú não, Balão ou Bilão, ele fez sobre Israel. Ele queria amaldiçoar, mas a palavra não saía da boca dele. O Rabi Yossi disse: está escrito, porque você atingiu todos os seus inimigos na bochecha, a mão esquerda do Eterno. Então, enquanto a mão esquerda vinha perseguindo Israel, não é? Ela vinha perseguindo Israel, tinha que atravessar um mar, o que acontece? Era o lado negativo dentro do homem, era aquilo que foi criado pelo próprio Deus, o ego, que vai gerar várias situações desagradáveis para você entender uma realidade muito dura. Enquanto a mão do Eterno corria atrás, com os egípcios, que eram as próprias pessoas que estão se convertendo, porque a metáfora do Egito é o ego. O faraó é o ego. Quando diz que Deus endureceu o coração do faraó, quer dizer que o ego que está na pessoa que trava a ida dele para o Eterno. E aí diz que esses 600 carros de Faraó foi atrás da pessoa, tá vendo? Então toda o masal da pessoa fica comprometido. A sua espiritualidade, então ela bloqueia todos esses caminhos. O que Deus fez? Ele segurou as rodas do carro do faraó a ponto de que a roda não pudesse, ela desse uma agarradinha para que o povo de Israel, aí toda a alma, pudesse sair, senão a gente não saía. O ego seria tão forte, então seria tão grande que a gente não conseguiria sair. Então, todos os personagens da Torá, na verdade, são partes internas da alma do ser humano em referência a esse masal. Depois Deus diz lá, ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Tá vendo? Então, as sefirotes, elas começam a ser limpadas e você passa para a árvore sefirótica desse próximo nível chamado Yesod. É isso que está acontecendo aqui. Veja, lá atrás o Jacob, ele dividiu o acampamento em 7 acampamentos, está vendo? Então, nesses 7 acampamentos, por quê? Aqui nesse estado aqui ele pensava, olha, se ele pegar essa sefirote, eu salvo essa. E se ele pegar Yesod, que era meio difícil, que ele não conseguiria passar para o próximo passo, mas se ele, aqui a gente só tem uma via, só tem uma travessia, e aqui começa a abertura do mar, que são as 12 aberturas que a gente falou. E aí se ele tirasse essa aqui, ele tinha como, mesmo indo pela esquerda aqui, ele tinha como chegar próximo a Sefirote. Ele não tinha como ficar agarrado. Então ele dividiu, ele imaginou, se ele pegar qualquer uma Sefirote aqui de cima, eu consigo, não é? Ó, a gente está no nível de 400, mas é lógico que aqui também tem as letras hebraicas do nosso mundo, que é 400 também. Para eu chegar desse Malhut até esse Yesod é o que é mais difícil. Também depois que eu rompi aqui, eu vou chegar e vou conseguir avançar com mais força, com mais entendimento. Não é que eu não vou ter os problemas, porque os problemas, eles na verdade são o reflexo
que eu mando para os astros, para as estruturas espirituais, para as letras hebraicas, para a divindade. Esse reflexo de quem não estuda o Zohar fica aqui, ó, nesse mundo aqui. Eles não ultrapassam esse estágio aqui. Aí fica vivendo tudo isso aí que a gente vê. Né? Revelação daqui, revelação dali, uns vão fazer isso, outros vão fazer aquilo. Sempre é para o seu bem. Sempre é a pessoa atrás do seu sonho, da sua realização, nunca é pelo conjunto total. E aí o Zohar vai vir explicar a gente o que acontece aqui. Enquanto eu estiver em recepção, eu não chego nesse estágio aqui de forma nenhuma. Eu vou continuar afastado do eterno. Por quê? Porque o eterno é doação e eu sou recepção. Então as formas são diferentes. Eu preciso realmente chegar a um nível de mudar essa realidade. E para isso, todos os meus egípcios, todas essas forças terão que morrer. Então perceba, aí aqui continua. Agora sim, a gente acabou aquela explicação. A gente vai seguir aqui, ó. O Rabi Yossi disse: está escrito, por que você atingiu todos os meus inimigos na bochecha? Você quebrou os dentes dos ímpios. Isso é o Salmo 3:8. Vamos olhar aqui os termos 3:8. Kumar Adonai, Kuma Adonai, Kuma Adonai, Kuma Yud Reva Virre, e aqui como é uma tradução eles vão botar Lorde, né? Como se chama Deus, né? Lá nos Estados Unidos. Então veja, Roshiani, Elohai, Ki, Hakiti, Et, Kou, Aivi, Lehi, Sheni, Rachai. E aí aqui você tem a palavra Rachaim, né, que é Rachai. E aí você tem aqui a palavra Shavaretá, que vai ser a palavra que tem gematrias 902. 902. E essa gematria dessa palavra, e essa palavra é a palavra que vai ser discutida aqui, ó. Vamos lá. Então, há uma tradição aqui que diz que Shibarbitá, né, você alongou, em vez de Shirbartá, você quebrou, para indicar que os dentes de Esaú foram subitamente alongados para impedi-lo de morder. Então lemos, e eles choraram, ambos um e o outro, por uma boa causa. Quem chorou? A alma e o corpo. Como explicaram os companheiros, porque o Esaú estava tão arrependido para com Jacó que naquele exato momento ele planejava como afligi-lo e fazer acusações contra ele no futuro distante. Por isso choraram. Jacó, por medo de não poder escapar do ataque do seu irmão, ou seja, a alma e o corpo numa discussão, e Esaú, por pensar que seu pai estava ainda vivo, de modo que ele era incapaz de causar qualquer dano a Jacó, porque lá na Torá diz que ele ia esperar o pai morrer para depois ele ferir Jacó. Então ele tinha essa dúvida. O Rabiaba disse: certamente a raiva de Esaú foi mitigada quando ele olhou para Jacó, pois o seu capitão havia confirmado as reivindicações de Jacó, e assim teria sido em vão para Esaú entrar, não é, com a raiva, porque todos os assuntos desse mundo dependem do que é feito acima e tudo que é formado acima é aceito abaixo. Veja, aqui há uma coisa que nós devemos salientar profundamente, veja, porque todos os assuntos desse mundo dependem do que é feito acima e tudo que é formado acima é aceito abaixo. Tá vendo? Percebam isso. Não existe nada fora do lugar. E nenhum poder pode ser exercido abaixo até que o poder seja concedido acima. Assim, um mundo sempre depende do outro. Até mesmo Satã, para atacar alguém, ele tem que receber poder de cima. Ele não tem nenhuma força para fazer nada contra ninguém, como nenhuma pessoa, a menos que a pessoa erre. Perceba, então, que tudo isso está falando de um espelhamento. Ou seja, o que alimenta o lado negativo são os meus pecados. Quais são os pecados de recepção? Eu coloco esses pecados, então eu dou força a esse sistema espiritual, ele vai lá com a própria força que eu dei a ele e me acusa.
Então é o que está acontecendo aqui. E toda essa recepção é por causa do corpo. O corpo é que tá, não é a alma que tá, não é o corpo que está preso dentro da alma, é a alma que está presa dentro do corpo. E o corpo, ele quer tudo nesse mundo, menos seguir a Torá. Por isso que é preciso uma guerra muito intensa entre o corpo e a alma, até que a alma ela tome conta de tudo. Mas vamos perceber então aqui, não é? Que o próprio Jacó tinha vencido o capitão. Quem era o capitão? Era o Sam. Então ele venceu o Sam. O que acontece aqui? Essa é uma luta pessoal de todos nós, porque o Samael, ele é o anjo da recepção do elo. Esse anjo do elo, ele já tinha enganado a Rava lá no Gan Eden. Ele falou para Rava, não é? Olha, se não foi bem assim, olha, é um midrashinho, é uma discussão midrástico. Olha, não é bem assim que está escrito. Essa discussão midrástica na Torá e no Taná geraram muitos problemas. Ela falou, não é assim que é escrito. E quando ela fez isso, ela ficou grávida do serpente. E o Caim entrou no mundo como se ele fosse o primogênito. E todos os primogênitos agora nasciam em segundo lugar. Trocou de local o nascimento. O Jacó lá na frente, depois de comprar a primogenitura de Zave, ou seja, a entrada, parece que a entrada nesse mundo aqui é do corpo, mas na verdade é da alma. Porque o corpo está vindo aqui, está vestindo a alma. O corpo é só uma roupa e nós esquecemos da missão da alma por causa do corpo. O que acontece com todos os seres humanos? Fomos colocados numa sociedade, temos então que dentro dessa sociedade construir uma sobrevivência, né? Ou a pessoa se mata de trabalhar, ou etc., e se esquece da alma. Essa é a discussão do Zohar, essa é a discussão entre corpo e a alma. Então a alma fica perdida, por quê? Porque o corpo, os desejos do corpo, ele tomou conta da alma, e a alma não pode mais falar mais alto, então ela fica sem querer estudar a Torá, sem querer meditar, sem querer entender. E aí vão existir outros parâmetros mais profundos aqui. E aí quando então Jacó, que é a alma, ele enfrenta o serpente e fala, não, o direito da primogenitura é da alma, não é do corpo. Porque antes do corpo existir aqui, primeiro tinha que existir a alma. E foi a queda dos 320 fragmentos que geraram todas as almas. É isso que a Torá está falando. E por isso é que existe um ciclo reencarnatório, para a gente poder perceber isso. Antes dessa vida que a gente se apega com todas as forças, até que ela seja tirada da gente, tem uma alma ali dentro. E essa guerra, ela é toda interna. Os nossos erros de recepção, eles entulham a nossa alma e desconectam a nossa alma do total doador que é Hashem. E existe o anjo, que é o capitão, que faz isso. Por isso é que também fala da idolatria, porque o corpo é idólatra. Não está falando daquela idolatria somente revelada. Por isso que a gente vai aprender futuramente, né? Eu estou cheio de coisas para ensinar para vocês, tomara que Deus me dê muita vida. Então, que somente o Ketorete é a reza que não tem interesse nenhum. Todas as rezas que a gente faz, a gente tem interesse, tem ego. E aí, durante muito tempo, se for possível, a pessoa consegue vencer isso. Então, quando a alma ela fala que ela tem a primogenitura, que o Jacó vai lá perante o Itzahak, que é Gevurah, que é Biná, ele então fala para o seu pai, ele está cego, né, uma metáfora, e aí ele está cego, ele não está vendo mais se a pessoa, vamos botar aqui, né,
se é bonita, se a pessoa tem isso, tem aquilo, ela está vendo a construção espiritual. Aí ele fala, olha, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ou seja, o corpo está aqui, a vestimenta está aqui desse corpo, mas a voz é a voz da alma. E é por isso que o Zohar nos encanta, porque ele é a voz da alma, é a voz da alma dos nossos sábios. É uma palavra que entra e não tem como você falar que isso não é verdade. Veja, a Torá vai sendo desnudada, vai sendo tirada de um aspecto mais carnal, mais físico, como ela foi construída, e ela então é oferecida como um banquete para a sua alma. Por isso que o Shabat é, na verdade, o descobrimento de um segredo dentro da Torá. Então, agora que se descobriu esse segredo, a Torá ela vai mudando, aí continua. Então, nada que vai acontecer aqui está fora do controle de Hashem. Nem o Satã está fora do controle de Hashem. Agora, as possibilidades que existem entre eu construir algo ou não vai depender das minhas intenções. Vai depender do quanto eu desejo construir, do quanto eu desejo realmente alcançar essa Torá. Veja, quando nós vamos para uma faculdade ou nos empenhamos em um negócio, nós colocamos todas as nossas forças. Né? Por exemplo, nós vamos abrir um comércio. Então ali a gente vai lutar, vai querer, vai fazer tudo o que é possível, dar dias e dias, trabalhar além do que a gente trabalharia para uma pessoa para montar aquele comércio, e muitas vezes ele não dá certo. Às vezes, numa faculdade, a gente dá toda a nossa vida, tem que estudar muito, muito, para conseguir fazer tudo o que é exigido dentro de uma faculdade. Num relacionamento, pode-se fazer isso. Num trabalho, você pode ir para um trabalho dedicar toda a sua vida e chegar no final da vida, você dedicou todo aquele trabalho, que é o que o sistema prepara para todo ser humano, e no final, o quanto você estudou a Torá? Nada. Por que você não estudou a Torá? Porque a Torá não tem importância para você. Você está se enganando e está se deixando enganar pelo Satã. Então a Torá que você tem é muito pequena, são fragmentos de horários. E muitas vezes as pessoas são enganadas pelo Shabat, porque elas só estudam a Torá o dia todo no Shabat. Mas não foi isso que o Eterno ordenou. Não foi isso que ele ordenou. Quando nós saímos lá dos céus, a gente falou assim, a gente vai para lá para te servir e vamos estudar a sua Torá. Ele falou, dessa vez vai dar certo? Nós falamos, não, dessa vez nós iremos fazer. Tem certeza, André? Não, eu tenho certeza, Xan, dessa vez eu não vou te decepcionar não. Eu vou para lá e vou estudar, pode ter certeza. Você sabe que você vai ter que esquecer tudo. Sim, eu sei. Né? Ah, então tá. Então pode ir lá, André, vai lá. E aí quando a gente chega aqui, né, nós nascemos, somos colocados sobre uma cultura, um aspecto, uma religião, vamos lá, levamos, fazemos tudo aquilo que a religião nos exige, etc., aquela coisa toda, e sempre buscando receber algo, nunca agradecendo o que nós já recebemos. Esquecemos, a vida vai passando, aí a gente tem que falar, eu vou ter que lembrar para o André que ele está nesse mundo, esse mundo é passageiro, e eu vou ter que botar ele na linha. Aí vem uma pancada. Vocês já levaram uma pancada que a orelha direita vai para a esquerda, o braço vai para a perna vem para o lugar dos braços, o fígado toca de lugar com o coração, e aí você leva aquela pancada, e aí você fala, meu Deus do céu, como o rei Davi, tenha misericórdia de mim. Meu Deus do céu, eu ainda não te conheço. Meu Deus do céu, me dá consciência para mim saber quem você quer.
E que as pessoas que acontecem isso deviam falar assim, Baruch Hashem, porque Deus está se importando com ela. As pessoas que Deus não se importa, elas não sentem nada. O rei Davi falou isso. Ele falou, Senhor, eles parecem que são de ferro. O ego deles, eles conquistam tudo. Eu não estou entendendo muito bem. Aí no final ele fala, mas os seus túmulos são eternos. Aquele corpo ali não levanta mais, porque recebeu tudo nesse mundo. E aqui o Josué, ele traz pra gente, não é? Ó, eu falo isso tantas vezes, depois vocês não vão falar que eu não avisei, tá bom? Ó, lembre-se do que Moshe, o servo de Deus, não é? O que ele ordenou a vocês, quando disse, o Eterno seu Deus está lhe concedendo um refúgio, né, nesse território. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Aqui fala sobre as mulheres, né? E os filhos que são desejos de recepções, né? Desejos de receber para si. Atravessem deste lado do Jordão. Isso aqui também é uma montanha de julgamento. A gente está lá numa aula chamada Quem é o Mashiach? Essa aula, falando sobre essa parte. E aí vamos continuar aqui, ó. Faremos, né? Eles responderam, nossas almas faremos tudo que você nos ordenou e iremos onde você nos enviar. A gente deve entender que Yehoshua aqui, Josué, ele não é o que a gente pensa, ele é a lua, porque ele é a reencarnação de Yosef. Por isso é que ele recebe um Yud no nome dele. Ele era Rocheia e ele se torna Yehoshua, para que aquele Yud que era lá de Yosef viesse com ele. E então, que era o mesmo Yud que saiu de Sarai. Ele continua aqui, ó. Nós respondemos, faremos tudo o que você nos ordenou e iremos onde você nos enviar. Nós te obedeceremos, assim como obedecemos a Moshe, deixa apenas que o Eterno teu Deus está com você e com Moisés. E passamos aqui, né? Acho que passou. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu te ordeno, seja forte e resoluto, quer dizer, sem razak, sem força, por isso que se fala toda vez no final de um livro da Torá, razak, venet razek. Então a gente está falando força, força, sejam fortalecidos. Eu te ordeno, seja forte. Veja, aqui não é para te dando um conselho, eu te ordeno, seja forte e resoluto. Aí as pessoas pegam aqui, olha, a gente tem que ser forte. Então vamos pegar a espada, vamos ser valentes, matar. Não, seja forte e resoluto para estudar essa Torá e vencer no mundo espiritual. Ó, não fique apavorado nem desanimado, pois o Eterno, seu Deus, estará com você aonde quer que você vá. E Josué 1:8. Não deixe. Agora sim. Você deve ser muito forte e decidido para observar fielmente todos os meus ensinamentos que meu servo Moshe lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha sucesso onde quer que vá. Ó, não deixe este livro, tá vendo? O livro que está escrito, ó, Sefer, bem claro, ó, Sefer, que é livro, Torá, o livro da Torá. Não deixe esse livro da Torá. É isso que está sendo mandado, né? Não deixe que este livro dos ensinamentos cesse dos seus lábios, tá vendo? Mas recita-o, estude e medite nele dia e noite, para que possas observar fielmente tudo que está escrito só. Então você prosperará em seus empreendimentos, que são espirituais, tá? Não são questões desse mundo, porque isso, depois em outra aula a gente vai conversar e vai ver. Então vejam, você está aqui para estudar a Torá. Você só vai ter sucesso no Olam Rabá de ter uma próxima vida se você dedicar-se ao estudo da Torá com plenitude. Moré, vou acabar a aula agora, vou fazer o quê? Vai estudar a Torá. Isso. Até que você crie uma tela realmente de Torá. E é lógico que isso não funciona assim, isso demora, vai demorando até que a pessoa possa ter um nível de um estudo de Torá muito sério, aquele mesmo nível que ela leva investindo naquele negócio, naquele trabalho, e que ela tenha verdadeiramente esse interesse, ao invés de ser
o interesse monetário ou na construção de alguma coisa que seja esse interesse espiritual. Então veja, essa é a guerra de quem? Do corpo e da alma.